Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e hoje eu vou falar sobre o mangá A Vida à Deriva do Yoshihiro Tatsumi, né? Eu li esse mangá há uns meses atrás, né? E eu pretendo inclusive relê-lo, né? Porque ele é uma biografia muito simples, muito interessante. Na verdade, ele conta uma história, né? Ele inventa um personagem, o Yoshihiro Tatsumi, ele inventa um personagem, mas fica claro, desde o começo, que esse personagem que ele inventa para a história é ele mesmo. Então, esse mangá, ele na verdade é uma espécie de autobiografia e um romance e um documento histórico. Ele conta a vida, através de um personagem, ele conta a vida do próprio Yoshihiro Tatsumi, que é um dos autores fundamentais na história do mangá no Japão, né? E ele também conta a própria história do desenvolvimento do mangá como, como arte mesmo, né? Tanto como arte como meio de vida, né? No Japão desde a segunda metade do século XX, né? Especialmente no pós-guerra, quando o Japão estava em reconstrução, né? E como o mangá foi importante tanto para o autor quanto para outros autores no Japão. E eu não sou um público do mangá, né? Eu conheço alguns mangás muito pontuais, né? Eu não sou um consumidor assíduo de mangá, nunca fui, né? Mas essa obra em específico, ela mexeu bastante comigo, porque é uma obra que conta a vida de um autor, né? E eu estou tentando me tornar um autor, né? E as dificuldades, as agruras do Yoshihiro Tatsumi, que ele reflete no seu personagem ao longo desse livro, de certa forma, é alguma coisa que eu consigo reconhecer, né? Para quem não sabe, eu estou tentando escrever um livro de ficção científica, né? Tá meio parado a escrita porque eu estou trabalhando muito ultimamente, mas é uma ideia que eu já comecei, eu já tô desenvolvendo essa história, eu já tenho partes do livro prontas ou semi-prontas, né? E eu preciso realmente pegar e continuar escrevendo. Eu estou tentando me obrigar a escrever todos os dias, né? Não está dando certo por conta dos últimos acontecimentos da minha vida que está me obrigando a basicamente trabalhar e estudar ao longo do dia todo e eu fico sem energia para continuar fazendo qualquer outra coisa, né? O podcast, por exemplo, que eu estou gravando agora, eu estou gravando meio às pressas porque daqui a pouco eu vou entrar em aula, né? Mas enfim, eu tenho essa dificuldade que eu estou relatando aqui como autor, a dificuldade de conciliar a vida pessoal com a vida de autor, dar vida a uma obra literária, né, que eu estou tentando fazer, é a mesma que Yoshihiro Tatsumi sofreu, né, e de uma forma até muito mais profunda do que eu estou sofrendo, né, porque ele está todo num contexto, ele é um autor dentro de um contexto em que um país estava completamente destruído, né? E ele precisava conciliar, né, a sua vida, a sua vocação artística, basicamente, que foi uma ideia fixa ao longo de toda a sua vida, né, com as coisas do dia a dia, né? E, e com todas as dificuldades que se tem ao viver num país destruído pela guerra, né? Enfim, é, eu vou. Esse mangá, eu li ele, a versão que eu li dele é, é a versão da editora Veneta, né? São dois grandes livros, né? São dois grandes livros que se complementam, né? No total tem umas 920 páginas, né? Bem, vamos falar um pouco sobre o autor, né? Yoshihiro Tatsumi, ele nasceu em Osaka em 10 de julho de 1935. A sua família passou por grandes dificuldades durante o período da Segunda Guerra Mundial e também no pós-guerra. E assim foi como um certo desespero, né,
que esse autor mergulhou no mundo fantástico dos mangás, especialmente por influência do grande patrão o grande pai do mangá no Japão, que é Osamu Tezuka, né? E aos 15 anos, o Yoshihiro Tatsumi começou a publicar seus quadrinhos em jornais, revistas, né? Nessa nascente, uh, eu nem vou falar indústria, né? Nessa nascente cena do mangá no Japão, né? Que os jornais eles pagavam para que artistas pudessem completar os espaços, né, que eram destinados a quadrinhos de 3 quadros, são charges ou histórias muito curtas, né, geralmente cômicas, né, e se dava muita oportunidade para os jovens nessa época, né? Aos 19 anos ele publica o seu primeiro livro, né? O Yoshihiro Tatsumi publica o seu primeiro livro aos 19 anos, e ele recebeu o incentivo, né, dos mestres do Tezuka e também do Noboru Yoshihiro, né, que também é um grande nome da história do mangá no Japão. Mas começou a apontar a necessidade, mesmo tendo todos os incentivos, apesar das dificuldades, ele teve todos os incentivos, mas ainda assim ele ainda ele tinha a necessidade de fazer evoluir os mangás, né, para se tornar uma linguagem artística mais plena. Ou seja, ele não apenas tinha uma vocação para fazer mangá, ele recebeu um grande incentivo dos seus mestres, né, daquele quem admirava, mas mesmo assim ele não estava satisfeito, ele queria fazer o mangá, evoluir o mangá para uma linguagem um pouco mais, digamos, até adulta, né, que não era comum naquela época, não foi comum, não foi muito bem visto, né, essa modulação um pouco mais adulta do mangá, né, que o mangá era basicamente coisa de criança e tocava em temas cômicos, né? Ele não via muito espaço para qualquer outro tipo de abordagem, né? Yoshihiro Tatsumi foi um desses autores que conseguiu construir uma outra abordagem que não se via no mangá desde então, né? Então, ele começou a fazer mangás longe dessa ideia de fantasia, de heróis fantásticos, mas também ele começou a fazer mangás para retratar a vida real, a vida cotidiana dos trabalhadores no Japão, né? Dos problemas reais, né? E ele inventa, né, um novo termo para definir esse novo tipo de mangá, que é o Gekika, que é Gekiga, né? São mangás mais adultos, mais maduros, né? Com temas menos fantásticos, menos cômicos, apesar de ele pode ter elementos cômicos ou fantásticos, mas não é o foco, né? E ele se torna o líder de um movimento que unia toda uma nova geração de quadrinistas japoneses e que revolucionaria o mangá nos anos 50, influenciando inclusive o próprio mestre dele, que é o Osamu Tezuka, né? Nos anos 60 ele fez parte do grupo fundador da legendária revista Garo, junto com o Yoshiharu Tsuge, que ele é o autor do Homem Sem Talento. E em 1972 a Associação Japonesa de Cartunistas instituiu uma premiação anual e o Tatsumi, né, o Yoshihiro Tatsumi, foi o ganhador dessa primeira edição, né? Então ele teve seu trabalho reconhecido ao longo da vida, né? E a partir dos anos 2000, né, ele é redescoberto pela crítica ocidental e passa a receber todos os principais prêmios dos quadrinhos mundiais, né? O Eisner, o Harvey, né? Todos esses grandes prêmios, ele foi um autor muito influente no Japão, recebeu alguns prêmios muito importantes no Japão, foi um autor consagrado, mas ele meio que fora do Japão,
ele era conhecido por quem gostava especificamente de mangá, né? E a partir dos anos 2000 ele foi redescoberto, né, a sua importância foi redescoberta, né? Ele começou a ganhar vários prêmios, né? E começou a ganhar muito prestígio. E a aclamação do seu prestígio chega no seu auge com essa obra que é A Vida à Deriva, né? Que uma obra que conta que é um verdadeiro acontecimento no mundo dos quadrinhos, essa obra, né? Uma das obras mais importantes da história, né? E Tatsumi aqui é comparado ao Robert Crumb, né? E também ao escritor Haruki Murakami, né? Por conta do seu talento mesmo, né? Como contador de histórias e tal. E o livro, inclusive, inspirou um filme, né, chamado Tatsumi, que foi lançado no Festival de Cannes e foi indicado ao Oscar, né. Ele, infelizmente, o Yoshihiro Tatsumi morreu em março de 2015, vítima de um câncer, mas ele deixou um grande legado, né, na história do mundo dos quadrinhos. E essa obra talvez seja a obra mais importante da sua vida, né? Que é uma obra que fala, inclusive, da sua própria vida, né? Bem, eu tenho para mim que as melhores obras de arte, na minha opinião, elas são aquelas que não se limitam ao escopo restrito de contingências, sejam elas temporais, geográficas ou de gênero literário, né? Normalmente elas têm uma característica centrífuga, que parte do indivíduo e se estende até a universalidade, né? O que geralmente a gente chama como alta cultura, esse tipo de coisa, né? A Vida à Deriva, do Yoshihiro Tatsumi, é mais do que um mangá biográfico, na minha opinião, né? É também a história de um gênero de mangá, né? O Gekiga. E é um reflexo também da história do Japão de 1945 até 1960, que é onde acontece a história, né? E acaba sendo a história de qualquer pessoa que se sinta à deriva no mundo. Essa é a grande sacada de uma obra como essa, né? Sentir-se à deriva no mundo é o elemento universal dessa obra. É aquilo que coloca ela próxima de uma obra de alta cultura, na minha opinião, né? Essas novas vidas, em nossas vidas, né? Nós fazemos muitas escolhas, né? Mas certamente não escolhemos as mais notáveis, né? Não escolhemos onde nascemos, nem as condições do nosso nascimento, não escolhemos os pais não escolhemos nossos pais, não escolhemos nossa classe social, não escolhemos a época certa ou as condições econômicas ideais, né? A gente não escolhe basicamente nada, né? Também, inclusive, a gente nem escolhe as nossas vocações, né? As nossas vocações são despertas ou não. Por sorte, quando temos sorte, nossas vocações são despertadas, né? A gente consegue entender nossa vocação e as necessidades da vida que se apresentam também, né? Não adianta ter a vocação, mas não ter as condições necessárias para elas se manifestarem, né? Que vai causar um grande sofrimento, né? E a vida do autor é basicamente a vida de um sofredor, pois muitas vezes a vocação dele não garante que a sua vocação será exercida, né? Yoshihiro Tatsumi, através do seu alter ego, o Hiroshi Katsumi, né, que é o personagem principal da Vida à Deriva, ele narra a sua vida como escritor de mangá em Osaka nos anos 50, né, tal como sua própria vida, né, e seus desafios os desafios que ele encontra são conciliar os seus estudos, os seus trabalhos, a sua puberdade, a sua família, a sua vocação artística e negócios em um país que tentava se recuperar dos destroços da guerra, né? E quando também buscava reconciliar identidade, orgulho, prosperidade econômica, tradição e modernidade, né? Então, a gente tem basicamente em A Vida à Deriva a história de um mangaka, né? De um jovem em Osaka dos anos 50 que
descobriu sua paixão por desenhar mangás, né, dentro desse contexto caótico, né, do Japão do pós-guerra, né. O Japão estava à deriva, né, assim como Hiroshi. E Hiroshi também estava à deriva, como qualquer outra pessoa que se encontra em situações similares, né. O leitor desse mangá, né, incluindo eu, ao terminar a leitura e olhar ao seu redor, sentirá a mesma náusea de um barco à deriva no meio do oceano, sendo levado pelas ondas em direção a um destino incerto, né? Não é uma história de sucesso, não é uma história que, apesar de a gente saber que o autor teve sucesso em sua vida, a história em si da vida à deriva, ela não garante o sucesso, né? Ela garante que você vai ficar à deriva, né? Quando você lê essa história e se colocar assim como Yoshihiro Tatsumi se colocou no alter ego de Hiroshi Katsumi, da mesma forma, se você se colocar no alter ego de Hiroshi Katsumi, né, o personagem principal, você tem a sensação de que não há garantia de sucesso, né? Que a questão da vida é de fato se sentir à deriva, né? O mais importante dessa obra é nos colocar exatamente mostrar as coisas como são, né? Nos colocar num senso realista, é, numa perspectiva realista da vida, né? Sem tentar, né, transmitir uma, entre aspas, mensagem ou oferecer algum ensinamento, né? Um dos piores males do mundo moderno, inclusive, é ter destruído o senso de hierarquia, né? E nivelado o homem comum ao sacerdote, né? A gente começa a se sentir validado a dar conselhos, a dar lições de vida. Hoje em dia é muito comum coaches em Instagram, todo mundo tem uma resposta para a vida, né? Todo mundo se acha uma autoridade, né? Isso é basicamente o senso moderno de hierarquia que foi destruída, né? Na qual todo mundo se acha de fato mais importante do que realmente é, né? A gente não consegue simplesmente aceitar que não temos respostas para as coisas que para os desafios que a vida nos coloca, né? E, e não é o que parece, né, no mundo das redes sociais, especialmente, né? Quase todo mundo tem um bom conselho para qualquer situação, né? O homem comum perdeu a capacidade de ser sincero, de assumir que não sabe lidar com as coisas da vida e se sentir à deriva, né? O homem comum basicamente perdeu a capacidade de ser comum, né? Não há em A Vida à Deriva nenhuma perspectiva pessimista também, né? Ele não é um livro nihilista, nem nada do tipo, né? E não há uma visão da vida como uma tragédia grega de sofrimento humano inevitável, nem nada disso. Isso é coisa de mitologia, né? Isso é uma coisa que está em outro patamar, outra esfera de discussões. Estamos falando da realidade. A realidade não é boa nem má por si só, né? Ela é apenas o que é, né? E é basicamente a sensação de estar à deriva, é exatamente essa percepção que essa biografia nos traz, né? Também não encontramos uma mensagem de otimismo ou qualquer bobagem do tipo siga seus sonhos e que tudo dará certo. Pode dar, pode não dar, né? Essa é a grande questão da vida à deriva do Yoshihiro Tatsumi, né? Em resumo, a vida à deriva ela não traz a você, homem ou mulher comuns, de volta. Ele traz a você, né, o homem e mulher comuns, de volta ao lugar de onde você nunca saiu de verdade, né, que é o mar de incertezas. E por que esse livro é basicamente muito importante para mim, né? A obra, né, ela conta a história de um desenhista que tenta resolver a dialética entre a realidade e o sonho no contexto de um país em reconstrução. O mais fascinante dessa obra é que o personagem principal, Hiroshi, não tem nada de extraordinário. Ele é um sujeito comum, como muitos, né, busca equilibrar sua vocação natural pela arte, a sua necessidade de garantir um futuro melhor para si e mesmo, e a sua necessidade de trabalhar para ajudar as despesas de casa, né? Esses objetivos do personagem principal se confundem, se mesclam também
com a sua paixão em desenhar mangás, né? Ele é um sujeito comum, né? Que tem sonhos, né? Basicamente é o perfil do Hiroshi, né? Que é o personagem principal desse mangá, né? Esses objetivos e necessidades se amalgamam, criando diversos outros objetivos e outras necessidades, né? Ampliando e complexificando todo o panorama de possíveis frustrações, ou seja, é um retrato da própria vida, né? Quando a sua vocação para o desenho e a sua paixão por contar histórias se tornam também uma promessa de renda, ele, agora que não é apenas mais um artista, né, mas um vendedor, tem que enfrentar o mundo das editoras e exigências do mercado, fazendo com que ele tenha que negociar consigo mesmo a própria autenticidade, né? Ele é colocado, muitas vezes ele é colocado nessa parede, né? Depois de ter se consolidado como artista, ao longo da história você vai ver que outros problemas vão surgindo, né? Outras questões importantes vão surgindo, né? E isso aí é maravilhoso, né? Acho que todo grande artista vive uma constante barganha entre as diversas dimensões de emissão, recepção, mensagem, contexto, né? Ninguém escreve para si mesmo. Toda arte se manifesta em um universo intersubjetivo, né? O escritor escreve para ser lido, o desenhista desenha para ser visto, o músico toca para ser ouvido, né? A autenticidade não é o único fator que importa, né? Ele é apenas uma variável entre muitas outras que conspiram entre si o tempo todo, né? Eu disse que essa obra está sendo valiosa para mim, pois eu estou nesse exato momento tentando escrever um livro, né? Minha primeira obra de ficção científica, né? E mesmo não tendo nada publicado, eu fico o tempo todo tentando antecipar a reação das pessoas que irão ler, né? Tal como o personagem principal dessa obra, né? Eu não quero fazer algo bom, eu quero fazer o melhor possível, né? De preferência, eu quero fazer alguma coisa perfeita. Esse papo de feito é melhor que perfeito não cola geralmente para quem é autor de fato, né? Eu sei que eu sei que esse tipo de coisa atrai o sofrimento, né? Porque uh, é, por, porque especialmente porque eu preciso lutar contra o meu próprio instinto de autossabotagem, né? A ideia de autossabotagem está muito próxima, é quase um efeito colateral do perfeccionismo, né? Mas a gente não quer abandonar o perfeccionismo, né? Ele é um elemento importante dessa dinâmica. Eu quero alcançar o impossível, eu quero alcançar aquilo que é perfeito, né? Eu quero ser perfeccionista sem o prejuízo da ansiedade que vai me paralisar, né? Então eu tô com uma ideia fixa, quase me obrigando muitas vezes a continuar escrevendo, né? Em certo momento na vida deriva, o personagem principal para de escrever, né? Porque ele está muito esgotado, ele perdeu a inspiração, né? Mas como a questão da vocação ela é muito maior do que a própria vontade, né? A vocação não é vontade, né? A vocação é alguma coisa que você tem dentro de si que está destinada, né? Que você sente que você tem que fazer, se não fizer você vai se sentir muito mal, sabe? Você vai se sentir muito mal num outro nível que você está se sentindo agora, né? É alguma coisa muito difícil de explicar, né? E eu acho que eu acabei desenvolvendo o mesmo senso de admiração pela excelência que os japoneses têm, né? Que acha insuportável uma nota 9, né? E eu estou falando de um ponto de vista de alguém que se considera bastante medíocre em quase tudo que faz. Eu me considero medíocre como podcaster, eu me considero medíocre como escritor, eu me considero medíocre como na minha vida profissional, em todos os aspectos eu me considero medíocre. Mas a única coisa que eu não sou medíocre é minha admiração sincera pela excelência. E isso eu sou. Eu sou completo, eu me vejo como completo na ideia de excelência e, eu busco essa ideia de excelência com
não apenas como um desafio pessoal, mas como uma espécie de horizonte, um certo horizonte de uma possível existência melhor mesmo, sabe? Como escrever não é minha atividade principal, o conflito entre o que eu tenho que fazer, o meu futuro, a minha autoimagem, a minha bagagem cultural, o que eu sou, o que eu preciso para o quanto eu preciso me dedicar, o meu horizonte artístico, a minha capacidade de ser autêntico, ela se ramificou em uma infinidade de necessidades imediatas e futuras que talvez ingenuamente eu tenha esperança de dar conta, né? Então, a vida deriva, para mim, é uma obra assim fundamental que eu vou reler, porque ela, enquanto eu estava lendo, é engraçado, quando eu estava lendo, eu conseguia com mais força escrever um pouco mais do meu próprio livro todos os dias, porque eu me espelhava muito no protagonista e no próprio Yoshihiro Tatsumi, né? Aquilo que ele conta como dificuldade, especialmente as dificuldades cotidianas, as obrigações que você não pode, as obrigações sociais que você não pode se desviar, tipo estudar, procurar um emprego, ajudar sua família, sabe? Você não pode se desviar disso. Você não pode dar. ah, você não pode. Eu não acho que um autor deva abandonar sua vida real, inclusive sua vida social, em sacrifício de uma vida artística. Eu acho que ele não é um autor completo, e porque não é uma pessoa completa. Acho que um autor completo é um reflexo de uma pessoa completa, uma pessoa que vive esses dramas normais das pessoas. E eu acho que os melhores autores são aqueles que conseguem, que conseguem não fugir do drama do dia a dia, da cruz, né? Você pega, por exemplo, Dostoiévski, né? Dostoiévski, ele não fugia dos seus problemas, né? A vida dele foi combinar a sua persona artística, né? O seu papel como autor, para pagar dívidas de bebida, para pagar dívidas de jogo, né? E uma coisa se complementa na outra, né? O drama da vida humana, os pecados da vida humana, eles se confundem com os dramas do próprio autor, que se refletem nos personagens, se refletem na história. E é por isso que a gente consegue atingir uma certa conexão com os personagens do Dostoiévski, né? Com as ideias do Dostoiévski, porque são ideias de uma pessoa, né? De uma pessoa real que viveu, né? A gente não precisa concordar com tudo, a gente não precisa gostar ou não, né? Isso aí também é reflexo daquilo que o autor daquilo que o autor imprime na sua obra, imprime nas suas histórias, imprime nos seus personagens, né? E essa que é a beleza da literatura, né? A vida à deriva do Yoshihiro Tatsumi, né, é literatura pura. Para mim é literatura de alto nível, alta qualidade, por essa conexão, né? Por essa conexão que eu achei muito, muito pertinente com aquilo que é universal, que é de todas as pessoas, né? Eu achei sensacional, né? Enfim, espero que tenham gostado desse podcast. Espero não ter ficado muito confuso, né? Eu precisava fazer um podcast a respeito desse autor, a respeito dessa obra, e a respeito e como essa obra refletiu na minha própria vida. Bem, fiquem com Deus e até mais.